Olá, meu nome é Simone Quintiliano, eu sou astróloga e terapeuta holística e o meu objetivo com este conteúdo é te ajudar no seu processo de autoconhecimento, autoaceitação e autodesenvolvimento a partir de tudo isso. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o processo da autoconfiança na nossa vida. Como que isso funciona para mim, como eu percebo isso com as pessoas que eu atendo. E eu gostaria de dividir isso, foi uma sugestão de tema que eu recebi de algumas pessoas, então já agradeço desde já, gosto muito, sempre peço para vocês me mandarem sugestões de tema para eu falar, porque o conteúdo que eu trago aqui é para a gente refletir juntos. Eu falo muito sobre o meu processo, eu gosto muito de falar sobre coisas que eu vivenciei, porque eu entendo que só depois que você vivencia algo que você tem mais propriedade para falar. Então, eu sempre tento trazer coisas que eu tenho propriedade porque eu vivi, eu passei por várias etapas daquele assunto, enfim. Então, a autoconfiança está nessa lista aí de algo que eu fui desenvolvendo e estou desenvolvendo muito. Eu acho que eu ainda tenho muito que desenvolver dessa minha autoconfiança, mas eu estou buscando, estou tentando melhorar todos os dias. E a primeira coisa que eu acredito muito, que a autoconfiança ela vem ao longo do nosso processo de evolução. Eu acredito muito nisso. Quanto mais a gente fica consciente do nosso processo de evolução, fazendo as coisas de forma mais consciente, mais alinhado com o que a gente mais a gente vai adquirindo autoconfiança. É algo incrível, assim. Eu vejo na minha vida isso fez toda a diferença, porque quanto mais consciente eu fui ficando com o meu processo de evolução, quanto mais eu fui entendendo como que essa evolução estava acontecendo na minha vida, mais eu fui ganhando autoconfiança. Uma das coisas que me ajudam muito, e isso eu tento fazer diariamente, é foco no que eu quero. Então eu creio que isso ajuda bastante. Você focar naquilo que você quer. Então, você, quando você sabe já o que você quer, tenha um foco para conquistar aquilo. Coloque a sua energia nessa conquista. Foque realmente. Então, tenta, inclusive, não se distrair com coisas que não vão te ajudar a atingir aquele objetivo. Então, isso é muito do foco, de você saber filtrar o que não vai te ajudar no processo e focar a sua energia, gastar a sua energia no que vai realmente te ajudar a chegar a um outro nível, ao nível que você espera. Então, isso ajuda muito, você ter esse foco. Entender que. Entender durante o seu caminhar tudo que vai chegando na sua vida, no seu caminho e que você aquilo não vai fazer, não vai te ajudar naquele momento, tirar aquilo logo, não se distrair, não ficar muito tempo se distraindo, porque às vezes a gente se pega muito distraído, gente, com coisas que não vão ajudar a gente em nada. Nada, assim, nada. São situações e pequenas coisas que não ajudam. Aquilo só atrapalha o seu processo, gasta a sua energia, sabe? Você podia estar gastando a sua energia e focando naquilo que você quer e você está perdendo ali todo esse tempo, tá desgastando em algo que não vai te ajudar, não vai te levar para onde você quer. Um outro ponto seria que eu acho que isso a gente precisa fazer todos os dias, essa reflexão, inclusive. Se conectar com os nossos porquês. A gente precisa se conectar com esses nossos porquês. Todos nós temos vários porquês. O porquê a gente quer um emprego novo, o porquê a gente quer uma viagem, o porquê a gente levanta todo dia cedo da cama para fazer alguma coisa. É importante a gente se conectar com os nossos porquês, todos os dias. Então, isso me ajuda também, porque quando acontece algo e que eu fico chateada, que eu fico, triste e às vezes não sei lidar,
É essa minha conexão com os meus porquês que me ajuda a me levantar, a achar um outro caminho. Então, entenda o que está por trás daquilo que você faz. Você quer um novo trabalho, por quê? Se conecte com esse porquê. Você quer um novo trabalho porque você quer ter um salário melhor, mais qualidade de vida, mais tranquilidade em alguma área da sua vida. Você tem objetivo. Então, se conecte com esse seu porquê. Quando você se conecta com esse porquê, fica muito mais difícil também, inclusive, de você se distrair com coisas que não estão alinhadas com aquilo ali. Então, isso no meu processo é algo que faz muita diferença. Me dá um ânimo, sabe? Eu me sinto mais animada quando eu penso, não, mas isso aqui aconteceu, vou aprender e bola pra frente, porque o meu porquê é muito maior do que isso que me aconteceu. Então, isso me dá muito ânimo. Uma outra coisa também é a conexão que a gente tem que ter com o nosso melhor todos os dias. Fazer o nosso melhor todos os dias. E fazer o nosso melhor não é perfeição, porque às vezes a gente busca muito essa perfeição, a gente se escraviza até por conta dessa busca, às vezes, dessa perfeição, mas isso não é fazer o nosso melhor. Fazer o nosso melhor, gente, é aproveitar hoje de acordo com o que você tem hoje para fazer, se doar por inteiro com as condições que você tem hoje, em tudo. Sejam condições psicológicas, financeiras, mas assim, todos os dias, quando você for fazer alguma coisa, dê o seu melhor. E até para aquelas coisas que você sente que não é mais para você, mas enquanto você enquanto você se propor a fazer aquilo, dê o seu melhor, porque com certeza aquilo vai gerar uma energia tão incrível que vai retornar para sua própria vida. Eu acredito demais nessa roda da abundância, do que a gente faz e volta, e a gente faz, então a gente faz para o mundo, faz para as pessoas, e aquilo volta. E eu acredito nesse tipo de energia, nesse tipo de conexão entre as pessoas. Então, fazer o seu melhor todos os dias, com certeza, vai te deixar mais autoconfiante. Porque todos os dias você vai pensar, eu fiz tudo o que eu podia de acordo com os recursos que eu tinha. Então, isso vai te ajudando a ter autoconfiança. Porque você vai vendo que você está fazendo o que você pode. E que, no fim das contas, você pode muito já hoje com o que você tem. E isso também é uma reflexão. Com o que você tem hoje, o que você já pode fazer? A gente, independente do que seja que a gente esteja buscando, se a gente for refletir, hoje a gente já pode fazer muita coisa. Isso com certeza, a gente já pode fazer muita coisa. Às vezes a gente espera muito ter as condições perfeitas e para várias coisas e muitas vezes tem ali no nosso caminho, na nossa vida hoje, condições para você fazer um monte de coisa que você está deixando passar, né? E isso mina a sua autoconfiança. Porque você não se conecta com quem você já é, com o que você já se desenvolveu. Então, isso é muito importante. Você fazer esse seu melhor todos os dias e você vai desenvolvendo a sua autoconfiança e também ter a ação, entendendo, sendo consciente de tudo que tá acontecendo. Eu lembro uma vez que eu fui em um evento muito grande, era um curso, eram várias palestras, e era um evento que tinham muitas pessoas que eu queria conhecer pessoalmente, que eu queria conversar, me apresentar, entender da vida da pessoa, falar de mim. E era uma fase da minha vida em que eu tinha muito essa vontade de me conectar com essas pessoas, mas eu não tinha muita autoconfiança. E eu me lembro de chegar nesse evento, e eram 2 dias, foram 2 dias de evento, e eu saí de lá sem falar com ninguém. Eu não tive coragem de falar com ninguém, assim. E eu vi as pessoas que eu queria conversar, inclusive até sorriam, me cumprimentavam, e eu
travava, né? Eu saí de lá muito chateada comigo mesmo, de pensar, eu saí de lá e eu não falei com ninguém. E aí, pra mim, naquele momento, foi muito um estalo na minha mente, porque eu percebi o quanto eu estava desconectada com a minha autoconfiança, do quanto eu estava distante, eu estava buscando alguma coisa, talvez uma perfeição, porque eu tenho esse padrão que eu tenho que ficar me trabalhando o tempo todo de parar de tentar achar que eu vou conseguir fazer tudo muito perfeito, que não é assim, não existe. E aí eu me dei conta que eu perdi tantas oportunidades naquele lugar. Tudo porque eu não tinha minha autoconfiança, eu não tinha essa conexão com os meus, talvez os meus porquês, e eu não, naquele momento eu não tinha a conexão de que eu estava fazendo sempre o meu melhor. Então, a gente acaba perdendo também muitas oportunidades na nossa vida, quando a gente não se conecta com a autoconfiança, sabe? E a gente deixa passar muitas oportunidades, muitas pessoas no nosso caminho, porque a gente já vai, ou quando a gente fala com algumas pessoas, ou chega em algumas situações, a gente já chega com aqueles sentimentos de menos, de sou menos. Isso é péssimo, porque a gente sempre tem alguma coisa para contribuir, sempre. Independente se você é a pessoa que faz o café numa empresa ou você é o diretor de uma empresa, você sempre tem. A pessoa que faz o café numa empresa, ela tem muito o que pode oferecer num convívio com um diretor. Tem muito o que agregar. Nós todos temos. Não existe isso. Não existe esse nível, isso é uma coisa muito de sociedade, mas de vida, gente. Todos nós temos muito que contribuir na vida do outro. Eu acredito muito nisso, nessa coisa de como a gente cresce um com o outro, como a gente pode aprender. Então, eu percebi que eu chegava nos ambientes, muitas vezes me sentindo menos, e aí eu ficava quieta. Não tinha coragem de acessar aquelas pessoas. E perdi oportunidades. Então, só que aí, o que isso me ensinou muito? Olhar para tudo isso como aprendizado. E foi o que eu fiz. Eu aprendi, não só, eu dei exemplo desse evento, porque realmente foi marcante para mim, porque eu esperei mais de um ano por esse evento, e quando chegou, eu entrei imunda e saí calada. E me sentindo muito mal. Mas já aconteceu várias situações. Então, eu aprendi com esses erros, não seria nem erro, talvez a palavra, mas aprendi com o que aconteceu e trouxe esse aprendizado para minha vida para entender, porque também muitas vezes a gente entende que a gente está num processo, às vezes num processo de baixa autoestima, etc. E a gente também não vai para ação. Então é importante você também perceber isso e aprender, entender o que aquela situação está querendo te ensinar. Aquela situação com certeza está querendo te ensinar alguma coisa. E é isso, com certeza me conectou com um lado meu que eu estava também desperdiçando, porque até aquele momento eu já tinha muito o que oferecer pro mundo. Então, isso foi me ajudando a me conectar. E eu acho também que uma coisa que eu percebo muito no processo de evolução. Tem situações, gente, que ou você sai daquela situação muito confiante, muito autoconfiante, ou você desiste. Tem situações que eu não consigo nem ver outra saída a não ser essas duas. Situações bem desafiadoras na sua vida, em que você enfrenta de uma forma amorosa, de uma forma empática, entendendo qual é o seu melhor, trabalhando os seus medos, entendendo os medos, gente. Porque às vezes a gente tem medos, mas a gente fica nessa de eu vou enfrentar o medo de qualquer jeito e vai fazendo de qualquer jeito, vai virando uma bagunça e assim, entender os nossos medos. Tudo tem um porquê. Se você tem medo de qualquer coisa, tem um porquê por trás daquilo. Então, eu fui percebendo isso muito no meu processo de evolução. Que o fato de eu
hoje analisar muito melhor os meus medos, as minhas coisas, as minhas questões e me trabalhar nisso, eu sempre me vejo em duas situações. Ou aquilo vai chegando um ponto que vai ficando tão forte pra mim que eu vejo, não, eu vou lidar com isso aqui e vou conseguir. E aí eu consigo, eu saio tão confiante, e também o que eu não consigo lidar, acabo que assim, não dá. Então, ou você sai autoconfiante, ou você não lida com aquilo. Às vezes eu não consigo ver outra situação. A gente acaba ficando nesse extremo, realmente. Então, isso também eu gostaria de trazer, porque o processo, não tem como a gente adquirir autoconfiança sem se colocar no mundo, sem fazer esse movimento, sem tentar entender passo por passo todas as coisas que a gente vai lidando no dia a dia. Eu já comentei algumas vezes no meu Insta, que, assim, o gravar vídeos pra mim sempre foi uma coisa, ou aparecer, assim, em vídeos, sempre foi uma coisa muito difícil pra mim, assim, por várias razões. Várias razões que eu fui entendendo ao longo do meu processo, sabe? Só que eu precisei entender os meus medos, trabalhar os meus medos, entender o porquê de um monte de coisas, de várias coisas, e pra quê? Para que eu me colocasse um pouco no mundo, passo por passo. Então, eu comecei gravando um monte de vídeos que eu deletava tudo. Eu gravava várias coisas e deletava. Eu acordava às vezes, ou às vezes eu atendia alguma pessoa e aquilo me dava um insight. E eu ligava a câmera e falava. Depois nossa, achava horrível, colocava defeito em tudo e ficava nervosa muito e deletava. Aí depois eu passei pelo processo de, nossa, por que que eu deleto? Por que que eu estou deletando? Porque tinham coisas que eu não gostava, que eu não queria nem ver, eu deletava, falava, ai, não quero ficar vendo. Nossa, eu falei nada a ver, fiz caras e bocas, tal. Colocava um monte de defeito. Mas enfim, por que tudo isso? Para mostrar que é passo por passo. A gente também, às vezes a gente atropela as coisas porque a gente vê algo na nossa vida para se trabalhar e quer fazer tudo de uma vez. Não, vai fazendo passo por passo. Então, fui vendo isso, eu lembro que eu comecei a conseguir gravar stories. Eu lembro que eu gravava, às vezes, 4 stories e ficava tremendo um tempão, assim, nossa, meu Deus, e doida pra ir lá apagar, e enfim, você vai vendo também se aquilo é pra você, porque tem coisas que às vezes não é nem medo, aquele sentimento é porque aquilo não é pra você. Essa questão aqui de aparecer, é algo que eu quis sempre trabalhar, me trabalho muito, porque eu sei que é pra mim. Eu gosto, eu sou da comunicação, eu amo. Eu quero transbordar pro mundo as coisas que me ajudaram e me ajudam no meu processo. Eu tenho muito essa vontade, sempre tive. Então, é algo que eu entendo que é pra mim, então eu me trabalho. Mas me trabalho de acordo com o que eu consigo, né? Faço no meu tempo. Então, isso tudo também vai te fazendo ter autoconfiança. Então, você dá um passinho que você dá conta, aí você, ufa, você pega um pouquinho. Então, todas essas coisas juntas, não existe uma fórmula mágica. Não acredito numa fórmula mágica, acho que tudo é tempo também. Você vai melhorando no processo, mas tudo isso vai te fazendo se conectar aí com a sua autoconfiança. E depois que você ganha confiança nas coisas, gente, aquilo é algo que ninguém tira. Isso você pode ter certeza. Ninguém tira de você. Por quê? Porque você sabe que você passou até chegar naquele ponto. Então, ninguém vai conseguir chegar e tirar aquilo de você. Então, por isso que vale a pena mesmo você trabalhar isso em você, olhar essas questões em você, porque é você que vai se beneficiar daquilo. Porque é algo que vai estar em você, não é algo que alguém vai tirar. Alguém vai chegar e agora você não é mais autoconfiante nisso. Não, você vai continuar sendo. Porque naquela situação você vai ser autoconfiante, sim. Porque você sabe tudo que você fez para chegar naquele ponto que você chegou. Então você se conecta com o valor que isso tem e para você
E aí aquilo já incorpora na sua vida e você começa a se desenvolver muito mais. Bom, eu espero que eu tenha ajudado trazendo esse conteúdo, que vocês tenham conseguido entender aí um pouquinho desses processos. Como eu disse, eu trouxe muito do que eu percebo no meu processo, na minha vida. Sei que isso também é muito particular, tem pessoas que conseguem atingir isso de uma forma muito diferente, tem pessoas que já são naturalmente também mais autoconfiantes, isso é muito pessoal. Mas eu espero que eu tenha ajudado, que vocês tenham entendido. E gratidão mais uma vez pelos comentários, pelas sugestões. Eu gosto muito dessa troca, essa troca para mim é muito rica e me ajuda muito a entender o que vocês acham e o que vocês esperam que eu traga aqui de conteúdo. Então, gratidão mais uma vez.